Acho que hoje eu vou fazer menos tempo de live, né? Sobrevivência aos hábeis. É a lei da natureza. O forte sobreviverá e o fraco irá sofrer. A nossa geração dos anos 90 cresceu vendo animes, né? Mas você já percebeu que todo anime que a gente assistia tinha um torneio no meio? Não é algum outro, não é? São todos. Dragon Ball tinha o torneio. Torneio do Poder. Pelo menos esse já sempre existiu o torneio. Foi assim que o Goku conheceu a sua esposa. Cavaleiros do Zodíaco tinha um torneio bem no início do anime. Prepare-se pra morrer. Ganhe o melhor. Yu Yu Hakusho tinha o Torneio das Trevas. Esse foi muito da hora. E Muito Naruto da hora. tinha o Exame Chunin. Que era um torneio. Ah, Renato, mas isso aí é só uma coincidência. Será mesmo? Eu vou te explicar que tem um motivo muito importante por trás disso e muito interessante. Como começou e por que a gente gosta tanto desses arcos de torneio. É isso que você vai entender hoje no Net Show. Net Show. Fala, meus queridos Versão amigos, mineira. como estão vocês? Vocês estão bom, né? Para começar a entender por que a gente gosta tanto de um bom torneio, eu acho que a gente tem que visitar Versão... Nossa senhora, errei tudo. Versão mineira do Renato Vanberto. um pouco a nossa própria história, porque lá a gente busca algumas respostas disso. Eu acho que o primeiro grande evento de luta que foi tratado como entretenimento foram os gladiadores. Que, caso você não saiba, gladiador é um nome que provém do gládio, que é uma espada curta que normalmente eles usavam para lutar. Eles tinham várias outras armas, né? Mas quando, por exemplo, eles ganhavam o direito de serem gladiadores reconhecidos, eles ganhavam até um gládio de madeira para representar uma aposentadoria deles. And decided to present you both with these wooden staffs. Both shall go free! Quem que eram os gladiadores? Normalmente os escravizados, os prisioneiros de guerra ou pessoas que cometeram crimes hediondos. E basicamente eles lutavam para poder entreter o público. O que não era lei. Os primeiros registros de gladiadores vêm de 286 a.C. Só que essa modalidade não foi criada pelos romanos, e sim pelos etruscos, que foram um povo que habitaram a região da Itália bem antes dos romanos. Como que funcionava essa luta? Até o pau cantar, até alguém desistir ou ficar indefeso. E normalmente eles eram levados à morte. Os gladiadores derrotados deviam oferecer suas gargantas ao vencedor e abraçar a morte como se não fosse nada. E o povo normalmente ajudava a decidir o destino desses gladiadores, né? Que nem tem cenas clássicas dos imperadores fazendo assim, ó, pode deixar vivo ou esse aí foi pro saco. Agora eu te pergunto, por que essas pessoas se sujeitavam a lutar até a morte? Bom, como eles eram prisioneiros de guerra ou pessoas não muito... bentas. Eles não eram nada bentos. Era quase que uma forma de redenção. Porque os gladiadores, apesar do que você acha, quando eles ganhavam um certo sucesso, eles eram mais mimados, tinham um treinamento especial. Ataque! Isso! Levante o escudo! Força! Eles ficavam até ricos. Pro povo, isso ficou conhecido como a política do pão e circo. Além de alimentar o povo, era preciso oferecer diversão para desviar a atenção dos problemas da vida cotidiana. E dependendo do sadismo do imperador, até mulheres e anões eram colocados para lutar nessas batalhas malucas aí. Até imperadores já entraram para lutar. Mas claro que era aquela armação, né? Igual luta livre. O Calígula e o Cômodo entraram uma vez na arena. O Calígula, ele era doidaço. Inclusive, a gente podia depois fazer um episódio meio histórico sobre ele, que... Ô figurinha doidona. E essas lutas só terminam oficialmente no ano 325 depois de Cristo, quando o imperador Constantino I decretou que tinha que acabar. Claro que durante uns 100 anos aí o negócio aconteceu por baixo dos panos, né? É, Mas fica depois ilegalzinho, se né? de vez. Mas como a gente tá falando de anime, eu acho muito legal a gente também dar uma olhadinha como que a cultura japonesa encarava as lutas. Porque é tudo muito cultural por lá.
O Japão ficou super conhecido pelas artes marciais. Mas você sabe como é que isso começou de fato? Os guerreiros mais famosos do Japão são os samurais. Mas chegou um ponto que tinha um nivelamento de castas, que determinadas pessoas não podiam lutar armadas. Então, esses samurais tiveram que começar a se proteger de mãos nuas, ou seja, desenvolver alguns métodos de luta para poderem se defender. Aí vieram vários tipos de luta, né? Por exemplo, judô, karatê, aikido, Kendo. Mas você sabe qual que é a luta mais ligada à história do Japão e a luta mais cultural por lá? O sumô, que foi desenvolvido por volta do século 8 depois de Cristo. A origem dessa luta vem dos santuários shintoístas. A ideia era que tinha um humano que ia lutar contra um kami, que seria como se fosse um espírito. Com esse humano lutando contra esse kami, ele ia agradar os deuses, então ia trazer uma boa colheita. E quem luta sumô é um profissional do sumô, que tem um nome, que chama Rikishi. E no Japão, eles são verdadeiras celebridades. Tanto que existem 6 campeonatos nacionais até hoje de sumô no Japão. É estranho, viu? Não vou mentir não, é estranho. Eu queria saber como é que alguém marca ponto naquilo. Normalmente eles têm que jogar o oponente deles no chão. Se ele, por exemplo, toca com um membro que não seja o pé no chão, aí ele perde essa luta, entendeu? É bem interessante. Estou no peso exato, inclusive, para começar a prática. Só fica aí o questionamento: o que os deuses queriam que eles colocassem aquela tanga, né? Mas tudo bem. Pode até não parecer, mas anime não é tudo igual. Ah, não me diga. Quando eu falo anime, são aqueles desenhos animados que são feitos no Japão. Eu tomo a liberdade de chamar tudo de desenho, então eu vou falar desenho. Por exemplo, o anime infantil chama Komodomuki e tem foco das crianças de 0 até 9 anos de idade. Chamar anime de desenho. Deixa os caras te ouvir, mano. Os exemplos que a gente pode dar desses animes. Por exemplo, Hantaro. Meu amigo Totoro, que eu adorava assistir também. Bom demais. Com quantos anos? Uns 34, né? E até Pokémon é considerado um anime desse gênero, que são coisas mais... aqueles bichinhos mais fofinhos, sabe? Um menino bonito. Mas a nossa categoria aqui, que a gente mais assistiu, são os shounen, que vai de 8 até 16 anos. Que são os animes mais... como é que a gente pode dizer? Mais comerciais. Que né, que gera bonequinho pra vender, mangá, um monte de coisa. A ideia é que o personagem principal seja um menino que vai envelhecendo junto com a gente, pra gente acompanhar isso. E aí, vários exemplos, né? Naruto, Bleach, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Yu Yu Hakusho, todos esses entram no bolo. E tem uma variante que é o gênero shoujo, que na verdade é a mesma coisa, só que com uma menina. Um exemplo clássico aqui é Sakura Card Captors e também Sailor Moon. Mas tem uma categoria que não tem nome e é que ajudou tudo isso a acontecer, juntar todos esses mundos que a gente tá falando até agora, que são os animes de esporte. Eu lamento, mas opinião pessoal, acho horrível qualquer anime de esporte, porque tem muito enfoque em estratégia, em uma coisa que é física. É um bagulho de tipo, ao invés dos caras só jogarem bola, eles colocam um cara pra pensar em 30 ângulos diferentes que a bola vai andar antes dele conseguir tocar pro amigo. E isso é insuportável. Insuportável. Nenhuma ação de um anime de esporte é rápida, é concisa, é esportiva de verdade. É tudo muito milimetricamente pensado de um jeito que não funciona. Entendeu? Então, assim, ao invés de se tornar uma luta épica, digamos assim, um esporte épico, não, fica um bagulho ou exagerado ou muito pensado. E é muito esquisito. É ruim. Ruim. Beleza? Ruim. E às vezes não tem lógica. E tem vários. A história base desses animes é que tem um personagem que quer ser o melhor em um determinado esporte. A gente tem alguns exemplos até na própria TV Manchete que a gente assistia, que eram os Super Campeões, um anime de futebol. Horrível.
E tem um anime recente que chama Haikyuu, que eu ainda não assisti, mas todo mundo fala que é muito... Propósito, eu tô falando tudo isso com opinião pessoal, ponto de vista pessoal. Se você gosta, ótimo, assista, se divirta, tô nem aí. Eu acho horrível. Muito legal, já ouvi isso de várias pessoas, que é um anime de vôlei. Assistiria, Bárbara? Assistiria. Eu não sei se eu rompi essa barreira ainda não. Mas Não. vamos lá. Porque na verdade a gente sempre gosta de um esporte. E mesmo que não seja esporte por esporte, a gente gosta de uma competição. E é aí que a gente começa a entrar nesse arco dos torneios de anime. A primeira impressão que a gente tem é que tudo isso se iniciou com Dragon Ball, mas não é bem assim. Apesar do primeiro torneio de Dragon Ball ter sido feito em 1985. Pois é. Onde foi? Aqui, grandalhão! Goku é maravilhoso, mano. Mas quem inaugurou um torneio no anime era um anime de boxe que se chama Ashita no Joe, que também é conhecido como Tomorrow Joe. O enredo parece muito A Cheetah no Joe, você imagina uma Cheetah pulando num João do nada. A Cheetah, João! com o filme do Rock, o lutador, né? Então é um cara meio azarão que quer iniciar no mundo do boxe para ser o melhor de todos. Só que olha só que engraçado. O torneio aqui não faz parte da história. O torneio é a história. E esse anime fez tanto sucesso que ele inspirou todos os outros que vieram depois dele. Ou seja, começou a mostrar uma luta, você viu que era sucesso, e o pessoal começou a colocar isso. Esse mangá fez tanto sucesso que tem até estátuas feitas lá no Japão. Legal! Em comemoração aos 50 anos, a Netflix fez uma nova versão que era uma coisa mais futurista, que se chamava Megalobox. O torneio será realizado em 3 meses. Quem será Legal. o verdadeiro campeão? Isso será decidido no ringue. Só que o rapazinho, Akira Toriyama, criador da franquia Dragon Ball, tava de olho naquilo e resolveu trazer isso pro universo dele. Foi aí que ele trouxe o torneio de artes marciais. O negócio deu tão certo que a partir daí, se você reparar, toda saga de Dragon Ball tem um torneio. Tinha um a saga torneio. do Cell tem um torneio, inclusive ele chama todo mundo Feito pela pelo televisão. Cell. Eu decidi realizar um torneio de artes marciais que vai ser um dos jogos de Cell. A saga Majin Buu começa com um torneio. Dragon Ball Super, que é o anime mais novo Tem da franquia, torneio. também tem o Torneio do Poder. Esta é a arena que iremos construir no mundo do vácuo. Para vencer, é só derrubar o oponente para fora dela. Vitória. Bem simples, não? Mas por que eles fazem isso? Só porque é legal? Assim, claro que é legal, mas tem uma Dá função dinheiro. narrativa e talvez você nunca tenha pensado nisso. Porque é nesse torneio que ele vai conseguir fazer com que os personagens que são secundários, que não tenham tanto tempo de tela assim, consigam aparecer pro público, que dá uma chance das pessoas gostarem de outros personagens De se interessar pelo personagem, eles faziam um arco de história. para não ficar uma Putz, história monótona. Ou eles conseguirem vender mais bonequinho. Uma Caraca! luta icônica de Naruto. Rock Lee versus Gaara. incrível. Dona de 85% dos AMV do YouTube no tempo dele. Isso aqui, essas cenas aqui, elas não têm o áudio original na minha cabeça. Elas têm a música de Linkin Park. É assim que funciona. Entendeu? Se você parar pra pensar, você prestaria tanta atenção assim no Rock Lee se ele Não, tivesse ele é feito aquela horroroso. luta épica com o Gaara? Os dois não são personagens principais, mas eles conquistaram o carinho do público. E o Lee subiu de nível ali. No Naruto ainda, a luta da Hinata e do Neji. Se você tá Boa. passando pelo anime ali, você vai ver que a Hinata é uma menina tímida e tal, mas você começa a descobrir que ela tem um background, uma história, que ela sofreu, que ela tem um problema da família dela, com o primo dela, Sim. que subjuga ela, que ela é uma menina, tipo, nasceu em berço de ouro, mas tem as questões dela. A gente nunca ia ficar sabendo Nunca ia se pegar tivesse isso aí. uns 3 episódios pra rolar essa luta. E no E aí ela ficou tão interessante que ela se torna pilares, né, um dos pilares da história
em volta do Naruto. E é... Nossa, é uma jogada de mestre, sim. No final das contas, não Ao importa contrário do quem Raul. ganha. Porque, na verdade, o objetivo é que a gente É conheça só os apresentar personagens e comece a se novos. importar com eles. É, gente, não tem jeito. Pra você fazer os negócios direito, pra fazer sucesso, você tem que manjar do riscado, né? Por exemplo, até um torneio precisa de uma função narrativa. Para isso, você precisa escrever um roteiro muito bem feito. Ah, mas que bom que é um dos Já cursos vi que você onde é pode que isso encontrar, vai chegar. Se vocês não sabem, vocês podem só tocar e apertar é a maior escola o clique ao invés de pausar, que ele duplica a velocidade. Desenvolvimento de jogos, roteiro, você aprende a fazer anúncios, tem curso pra tudo quanto é gosto. E é tudo online, facinho, com professores do mais alto gabarito, que eu tenho certeza que você vai aprender e vai ficar muito satisfeito. E olha só que legal, na Lura você faz uma matrícula e tem acesso a todos esses cursos. Você não precisa escolher só um curso, porque vai que você quer fazer 2 cursos ao mesmo tempo, 3, quer melhorar sua posição no mercado de trabalho, quer entrar no novo ramo do mercado de trabalho, essa é a sua chance. E ó, ainda tá valendo o nosso link promocional de 15% de desconto na matrícula. Aquele que eu falei. Neji foi um personagem que morreu da forma mais ridícula e Então, vai lá, imbecil depois, de uma história de anime. Pessoal da Alura. E outra coisa que os arcos de torneio fazem muito bem e que é um grande aditivo narrativo é na antecipação. Por exemplo, vamos falar de um dos torneios que eu mais gosto aqui, que é o Torneio das Trevas de Yu Yu Hakusho. É o seguinte, Bom olha demais. a antecipação que esse cara faz. Ele... Cara, tem um jogo só com o Torneio das Trevas de Yu Yu Hakusho. Excelente. Bicho, essa história é muito boa. E mostra o Toguro, que é um cara super Toguro! forte. Não é o maluco em pleno, como é que é? No ano da tecnologia. Não, é o verdadeiro Toguro. Ninguém sabe qual que é o verdadeiro poder dele, porque não mostra, ninguém chegou a usar o máximo poder dele, ninguém era páreo. E mostra um cara Mansão que maromba. tá começando a batalha dele, tá começando a treinar, e fica lá, eu tenho que ir pro torneio, eu tenho que derrotar o Toguro no torneio. Passa uma temporada inteira pra no final acontecer a danada da batalha, e não precisava nem rolar a batalha. A gente já tinha comprado os ingressos há muito tempo. Tem um vídeo do Olavo de Carvalho, né? Nossa, né? Vai fazer uma falta. Nossa. O Olavo de Carvalho passa os anos 90 inteiro tentando alguma penetração acadêmica no campo da filosofia. Eu nunca tive o menor interesse. Não quero saber disso. Outro exemplo muito bom é do anime Hunter vs Hunter. Hunter vs Hunter. Do mesmo criador. Eles fazem uma antecipação. Mano, teve um negócio de pronúncia que eu entrei em parafuso. Hunter x Hunter. Hunter x Hunter. Hunter vs Hunter. Hunter x Hunter. Eles colocaram várias pronúncias diferentes e eu fiquei tipo... Não, é Hunter vs Hunter, né? O X é de versus, né? Muito grande entre uma batalha de 2 personagens, o Gon e o Hisoka. E também pode ser usado até para trazer revelações para a história principal. Por exemplo, claro que eu não vou dar spoiler aqui, até porque começou a série agora no Netflix e eu também estou acompanhando por lá. Mas One Piece tem uma batalha lá de um torneio que só existe em um arco lá do desenho, em que acontece uma revelação muito importante para a história sobre o personagem principal. Dragon Ball, inclusive, antes de virar o Dragon Ball Z, criou uma luta pro Yantia no torneio, no anime, que não existia no mangá. O Yantia, mano. Talvez a gente se importar um pouco mais com ele. Não deu certo. Não deu, não. Assim, também tudo tem limite nessa vida. Ninguém liga pro Yantia, meu irmão. Mais importância em torneio do que o torneio galáctico em Cavaleiros do Zodíaco é a primeira coisa que acontece no anime e eles fazem várias coisas nesse torneio. Primeiro, eles apresentam os personagens pra gente começar a se importar com eles, que eles começam meio marrentos, sabe? Não querendo assim, somos todos, Mas acontece que o Shiryu passa um aperto porque tomou um soco no coração e o Sei é o único que pode salvar ele. Por favor, golpeie o punho direito do dragão pelas costas. Você tem apenas uma chance. Não perca essa chance. Tudo isso no torneio. E é aí que é apresentado um vilão, que aparece o Ikki, que acabou com o torneio inteiro. Por que a gente gosta desses arcos de torneio? Porque são animes de esporte escondidos nos animes que a gente assiste. E também tem o outro lado, que a gente adora uma boa competição. Pode ver, tem competição de qualquer coisa, nós estamos assistindo. Mas que os arcos de torneio dos animes são muito mais do que a gente pensava, isso com certeza eles são. Mas me responde uma coisa aqui, eu quero saber qual é a luta de anime que você mais gosta de todas? Responde aqui nos comentários pra gente ver.
Nossa, aí ficou uma pergunta difícil. Goku como um instinto superior ficou muito bom. Naruto vs Sasuke do Naruto original foi uma coisa muito boa, apesar da animação ter seus erros. Foi muito importante, foi muito legal. Naruto vs Pain é boa, eu não gosto tanto assim. Sasuke vs Itachi foi boa pra caramba também. Não vou saber dizer a melhor não, viu? Seria muito difícil.